Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, nesta noite de sexta-feira, nessa data extraordinária assim para toda a cristandade, quando ao longo dessa semana chamada Santa, nós já estamos pensando sobre crucificação de Jesus, pensamos sobre essa entrega admirável de Jesus por mim, por você, por toda a humanidade. Nesta noite de sexta, nós queremos pensar sim sobre a cruz de Jesus, o que ela representa para todos nós, o que de fato a entrega de Jesus nos proporcionou. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, amigos. A gente tem muita gente conectada nos lares, talvez tenha gente em um intervalo ou outro do trabalho que consiga pegar um pedacinho. Depois essa mensagem tem sido, sim, compartilhada para outras pessoas, mas nesta noite de sexta-feira, noite em que nós pensamos sobre a cruz de Jesus, o meu convite a você é, por esse tempo aqui em culto ao Senhor, você deixasse outras coisas, outros pensamentos, até mesmo a pandemia que a gente tem vivido essas últimas semanas, mas que você pensasse na entrega incondicional que Jesus fez por mim, por você, por toda a humanidade. Muito obrigado por você estar conosco nessa noite. Muito obrigado porque você provavelmente avisou outra pessoa, está com a sua família prestando esse culto ao Senhor. Então, nós queremos dar as boas-vindas a você aqui. Nós vamos orar iniciando esse culto. E na sequência nós iremos cantar sim um louvor, agradecer ao Senhor. A palavra diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós iremos orar e pedir que Deus receba esse culto especial de sexta-feira, quando nós temos as nossas mentes, os nossos corações voltados para a cruz de Jesus, que, aleluia, está vazia. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, ó Deus, cada família conectada, cada lar, ó Deus, alcançado pelo recurso da tecnologia. E nessa noite, ó Deus, nós queremos celebrar a bênção da vida, ó Deus, quando a morte de Jesus nos garantiu vida, vida em abundância. Nosso Deus, nós pedimos que cada parte desse culto possa ecoar nos nossos corações de forma a produzir boas coisas no nosso relacionamento com o Senhor e no nosso relacionamento com pessoas do nosso convívio, gente de perto, mas também gente de longe. Nosso Deus, nós te pedimos a tua bênção, ó Deus, e que o Senhor use esse recurso para atingir pessoas que mais precisam nessa noite. Te agradecemos por tudo, ó Deus. Te bendizemos e oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos agora adorar o Senhor. Na sequência, nós temos um culto que nós dizemos e falamos isso por várias vezes no templo da nossa igreja. Este culto que nós organizamos ao Senhor é o culto que somente a Ele é devido. Então, celebremos ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos então louvar ao Senhor, falando desse sangue, o sangue de Jesus, derramado por nós, que nos lava de todo pecado. Vamos cantar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça, pela
nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos continuar louvando o Senhor. Vamos. Agora com a nossa irmã. Edna. Eu tracei o meu caminho, fiz o mapa do destino, abracei com força o sonho e me atirei. Com um sorriso de criança, eu só era confiança, era o meu próprio herói, invencível. Não vi a face do perigo, não dei ouvidos aos avisos, orgulho aqui dentro de mim me cegou. E o pior aconteceu, de repente o céu eu estava lá no frio, quase já desvanecido. Ele lutava bravamente pra sobreviver. Nem sabia que ele havia se lançado no abismo, arriscado a própria vida pra me salvar. E ele não levou em conta meus atos tolos, minha afronta. O seu amor foi mais além, foi mais.
Meus irmãos, amigos, nós estamos nessa noite de sexta-feira pensando sim sobre a cruz de Jesus. E queria pensar com os irmãos, onde quer que você esteja, talvez conectado pelo computador, pelo laptop, pelo iPad, enfim, pelo celular. Queria pensar com os irmãos sobre a cruz é resumo da vida e não da morte. A cruz é resumo da vida e não da morte. O texto que nós vamos usar e citar, e por isso você deve deixar a sua Bíblia aberta, é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos de 33 a 38. Nós iremos citar outros textos também, e você pode, no decorrer, consultar a si mesmo como você está aí com seus recursos, porque pensar nessa noite sobre a crucificação de Jesus nos remete sim a uma admirável entrega, algo extraordinário, algo fantástico, algo poderoso que Jesus fez sim naquela cruz. A despeito da dor, do sofrimento, sim, de tanta coisa que aconteceu naquele momento, irmãos, nós temos que pensar que essa entrega ela foi incondicional por todos nós, e os nossos pecados levou sim Jesus naquela cruz. A cruz, então, ela é resumo da vida e não da morte. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos de 33 a 38. Você já achou aí? Vamos então ler esse texto. A partir do verso 33, o evangelista Lucas conta com algumas riquezas de detalhes assim o texto. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. A cruz é resumo da vida e não da morte. Pensar sobre a crucificação de Jesus nos leva a pensar, sim, profundamente sobre a intensidade, a densidade, a profundidade do que foi esse sacrifício. Talvez para que a gente possa ter uma ideia da radicalidade da encarnação de Jesus, sim, porque foi Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Então, talvez, e quero nesses momentos iniciais tentar pensar junto com você sobre essa radicalidade da encarnação de Jesus. E aí você, por um instante, imagine como se sente uma pessoa, se sentiria uma pessoa limpa, mas que, por um instante, é obrigada a viver no meio de pessoas sujas. Pense também em outro aspecto de uma pessoa bem educada, bem formada, que por um instante ou por um período é obrigada a viver no meio de pessoas sem a menor educação. Pense em outro aspecto, como se sentiria uma pessoa de excelente formação moral, intelectual, obrigada a viver no meio de pessoas pervertidas, com uma índole questionável, sim, completamente às avessas da vida. Como se sentiria também uma pessoa altamente religiosa, e aí a viver no meio de pessoas céticas, que blasfemam da crença dos outros. Como
se sentiria uma pessoa assim, sábia, a viver por um instante, obrigada no meio, sim, de pessoas analfabetas e ignorantes? Quero pensar nessas possibilidades, se a gente pode dizer, nesse imaginário. Por último, como se sentiria uma pessoa cheia de amor, obrigada a viver no meio de pessoas cheias de ódio e violência. Foi esse cenário, foi exatamente isso no caso de Jesus, do Senhor Jesus, Salvador nosso, quando ele se fez carne e habitou entre nós. Não se deve, meus irmãos, pensar que aos 30 e poucos anos que Jesus passou aqui na terra foram fáceis de suportar. Ele foi obrigado a conviver, meus irmãos e meus amigos, ele foi obrigado a conviver e a sentir as nossas misérias, as nossas mazelas, os nossos vícios, e sofreu muito por causa disso. Houve um exemplo, e aí uma situação, em Mateus 17, você encontra nessa referência, de que a gente pode dizer a declaração de Jesus de modo, talvez, para extravasar o que ele estava sentindo naquela hora, quando levam para ele um jovem possesso, e Jesus declara assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? É admirável, sim, meus irmãos, a entrega de Jesus pela humanidade, por mim, por você. Nesse texto que nós acabamos de ler, Lucas 23, e pelo menos nesse recorte que nós paramos aqui para fazer, logo no 32, e nós não lemos o versículo 32, nós lemos do 33 até o 38, mas diz o 32 que conduziram outros dois, e a Bíblia chama de malfeitores, ladrões, para ser crucificado com ele. Então o cenário já é Jesus habitando ou vivendo aqueles últimos momentos, já no meio de gente que a sociedade da época queria afastada, queria bem distante, então inclusive queria a própria morte, porque eles seriam mortos, diz o finalzinho do versículo 32. Quando chegam àquele lugar chamado Caveira, crucificam Jesus dali, e esses malfeitores citados no verso 32, um à direita, outro à sua esquerda. Ainda assim, por mais incrível ou por mais absurdo que nos possa parecer, a cruz de Jesus expressa ou imprime, sim, um resumo da vida e não da morte. Talvez há poucos instantes da sua morte, Jesus expressa para todos nós vida, naquele sentido ali. O primeiro momento que Jesus abre a sua boca, ele logo no verso 34, ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E aí começa uma sequência assim, e continua, na verdade, uma sequência de atrocidades, de violência, de coisas feitas sobre Jesus e em Jesus, porque se crucificam ele no verso 33, no 34 já começam a repartir suas vestes, rasgar suas vestes, e o povo fica olhando, diz o verso 35, os príncipes, gente importante da época, já começam a zombar dele, diz o verso 35, dizendo: se ele salvou tantos, por que não salva a si próprio? Já que esse, diziam eles, era o escolhido de Deus. A sequência ainda desse terror, desse pavor, desse ato violento nesse sentido que foi a cruz de Jesus, continua, e Lucas detalha de que também os soldados escarneciam, tinha muita gente escarnecendo Jesus, xingando Jesus, acusando Jesus injustamente, fisicamente o torturando, sim. E aí o verso 36 diz que os próprios soldados chegam-se a ele e apresentam vinagre para o sofrimento, enfim, aumentar. Meus irmãos, a entrega de Jesus, ela foi incondicional.
A entrega de Jesus continua sendo feita, porque ainda com a forma de deboche, de acusação infame, enfim, como uma forma terrível ainda colocam, e nós lemos isso aqui, o verso 37, colocam uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. E aí depois se trava um diálogo de Jesus, daqueles que estavam na cruz. Pensar nessa noite, irmãos, de sexta-feira da crucificação de Jesus, que a cristandade em todo o mundo celebra, é pensar sim de que aquele momento final da vida de Jesus, ou seja, a gente pode dizer, a morte de Jesus, ela foi como que um resumo da vida que ele quer, na verdade, nos oferecer, porque o seu sacrifício foi autêntico, foi extraordinário, foi salvador. É de Isaías, profeta, muito tempo antes da encarnação de Jesus. A expressão eu leio em outra versão, de modo proposital, Isaías 53, verso 8. Em uma versão um pouquinho mais atualizada, mais próxima do povo, diz assim o texto, de que morreu sem pensar no seu próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Então, foi sim uma entrega total, incondicional. Quando golpeado, como torturado, como que sangrando pelos pecados do seu povo, Jesus se entregou. É de Paulo a expressão para a igreja de Filipos que diz que ele não teve, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele se entrega. E ele desce, e o cântico paulino é exatamente isso. Ele desce, vem à terra, vive como nós, sente as nossas mazelas, sente as nossas dores, sente os nossos pecados, os nossos vícios, tudo que nós, de fato, não temos nada de bom nesse sentido. E ele desce um pouco mais, ele se entrega, ele desce e vai até a cruz por mim e por você. Essa Páscoa que a gente celebra nesse fim de semana, e nós também já sabemos a história, porque Jesus é morto na sexta-feira, mas ele ressuscita no domingo, ao terceiro dia ele ressuscita, e a gente pode dizer, aleluia, Jesus está vivo. Essa celebração precisa ser diferente nesse ano. Não só pelo que a gente está passando, não. Eu quero tentar fazer um descolamento do que a gente está vivendo. Esse ano pode ser diferente para mim e para você, quando a gente entende esse sentido da Páscoa de Jesus, da cruz de Jesus. E por vezes os irmãos me conhecem, eu gosto de citar e repetir talvez algumas vezes, porque isso nos dá o efeito de memória. Então hoje a gente pode celebrar assim, irmãos, a gente vai falar isso no domingo, a cruz está vazia. Mas se a gente pode fazer assim uma retrospectiva, a cruz está vazia como a manjedoura está vazia, como o sepulcro está vazio. E isso nos dá a densidade, a maravilha de crer em Jesus. Que você possa pensar nessa Páscoa desse ano, sim, de um modo totalmente diferente, talvez como você nunca antes pensou, de que foi uma entrega incondicional. Nós não lemos os versos todos, a história está aí, a Bíblia está aí, mas os detalhes que Lucas dá para nós nos informam de que foi denso demais. De novo, eu quero reforçar com você, o texto já fala que tem malfeitores ao lado dele, crucificam Jesus, na sequência zombam dele, outros então o apertam, apresentam sim vinagre, e por mais ainda fazem chacota dele, enfim, a coisa é ruim demais, Mas para que aquele momento de morte nos levasse à vida
eterna, se hoje nós aceitarmos esse sacrifício de Jesus na cruz. Então, faça desse dia de sexta-feira, ou então, se a gente pode ampliar mais, dessa sequência da semana chamada Santa, já que no sábado nós temos outra celebração, no domingo a celebração maior da ressurreição de Jesus. Faça assim, com a sua família, olhe para a sua vida e pense sobre essa entrega extraordinária de Jesus. Que Ele mesmo complete no seu coração aquilo que você precisa nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde sobre todos os aspectos. Mas não tenha dúvida que tanto João o Batista, que preparava o caminho desse Deus encarnado, quando Jesus surge, a pregação era enfática em dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Se arrepender dos seus pecados, porque tudo está patente aos olhos de Deus. Então, essa Páscoa precisa ser uma Páscoa de mudança de vida. Porque foi na morte de Jesus que nós recebemos vida. Deus te abençoe. Tenha uma noite na presença de Deus. Você aí onde está, você pode fechar seus olhos, você pode clamar ao Senhor e orar junto comigo? Então oremos. Do nosso jeito, da forma que Ele sim ouve as nossas orações. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela morte de Jesus, que nos traz um significado profundo. A morte de Jesus que foi um divisor de águas e foi fundante na nossa fé. Que, ó Deus, esse ano possa ser, sim, diferente, de um modo mais íntimo nós celebrarmos, e o movimento de nós queremos, sim, ó Deus, mudar, ó Deus, a nossa vida. Então por isso nós nos arrependemos e queremos nos achegar para o Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas palavras, os nossos gestos. Quando Jesus chega àquele lugar chamado caveira, é direcionado, ó Deus, nele todas as nossas mazelas, todas as nossas imperfeições, todos os nossos vícios, todos os nossos atos impuros, porque o Senhor carregou sobre ele, Jesus, as nossas enfermidades. Então, eu te peço que seja diferente para aqueles que estão conectados nessa hora. Que seja uma celebração de Páscoa nesses dias que a gente tem vivido, até domingo, que possa ser algo transformador. Obrigado, Deus, pela entrega de Jesus. E porque a cruz simboliza para nós agora a salvação. Oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus mais uma vez te abençoe, te fortaleça, fique firme na presença de Deus. Conectados nós estamos e nós já estamos encerrando. E eu queria, nessa hora, propor para você, já que a gente fala de receber e dar a bênção, que da onde você estiver, ou você estenda a sua mão, ou você coloque a sua mão no seu coração e continue sendo abençoado, que o Senhor possa, nesse sentido, sacudir a sua vida e fazer dessa Páscoa, desses 3 dias que nós iremos celebrar, algo, sim, admirável, algo extraordinário. Porque a entrega de Jesus foi, sim, algo extraordinário para todos nós. Vamos dar e receber a bênção? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, aquela que nos tira de todo pecado, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, com aqueles que hoje se voltam para o Senhor, mas não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja do Senhor diz: amém, amém. Deus te abençoe. Nossa gratidão, mais uma vez,
por você participar conosco. Nós nos encontramos amanhã, sábado, às 20 horas, para continuarmos essa celebração desse período da Páscoa. Muito obrigado. Fique aí, firme, como vendo o invisível de Deus na sua vida. Muito obrigado. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro.
adoração. Jesus.